um use case, foi o primeiro caso que implementámos com CDC na Reduto. Envolve replicação de base de dados. Podes avançar. Sim. Portanto, eu vou primeiro contextualizar o caso de uso que nós implementámos. Portanto, aqui tratou-se de uma replicação técnica de uma base de dados, mas não foi uma replicação integral de todas as tabelas. Portanto, foi uma parte da base de dados que nós viríamos a ter necessidade. Portanto, antes de ainda entrar no caso de uso propriamente dito, primeiro queria fazer aqui um pouco de contextualização. Portanto, nós na La Redoute tínhamos um sistema que está aqui representado na imagem como o sistema A, e esse sistema tinha uma base de dados que tinha dados de configuração. E quando eu estou aqui a falar em dados de configuração, estou a falar, por exemplo, dos códigos postais dos países ou dos dados dos transportadores. E esses dados de configuração eram alimentados nessa base de dados através de um processo ETL. E, portanto, houve, na introdução deste caso de uso, portanto, o que é que gerou este caso de uso? Nós tivemos a necessidade de criar um novo sistema numa arquitetura orientada a microserviços e event-driven, mas para este sistema funcionar, que está aqui representado como o sistema B, nós tínhamos necessidade de aceder a esses dados de configuração que estavam na base de dados do sistema A. E, portanto, tivemos que arranjar uma solução para podermos aceder a esses dados. No entanto, queríamos evitar duas coisas. Queríamos evitar que houvesse uma dependência entre o sistema B e o sistema A. Nós queríamos que o nosso sistema B fosse um sistema de alta disponibilidade, e estar aqui a criar esta dependência significava que, eventualmente, se o sistema A falhasse, o sistema B não iria funcionar. E também queríamos evitar o custo de reimplementar todos aqueles processos ETL para termos a informação desses dados de configuração na base de dados do sistema B. Portanto, isto eram os dois pontos que queríamos evitar, e então andámos à procura de alternativas, e alternativas essas que não nos fizessem reimplementar tudo o que já tínhamos no sistema A. Portanto, quando estávamos aqui a estudar este caso de uso, aquilo que nós gostaríamos de ter encontrado, na altura que começámos o projeto do sistema B, era que houvesse um sítio, um sistema centralizado, onde esses dados de configuração existissem e que, nomeadamente, o sistema A pudesse já ser um consumidor desse sistema centralizado de dados, e que nós pudéssemos facilmente também sermos um consumidor, o nosso novo sistema ser um consumidor, e mais tarde, se tivéssemos outras aplicações ou outros sistemas que tivessem a mesma necessidade, que também elas pudessem ser aqui consumidoras dessa stream de dados que era importante para o funcionamento das nossas aplicações. No entanto, portanto, nós não tínhamos este cenário e, portanto, tivemos que procurar uma alternativa. E foi aí que entrou, então, o Kafka CDC. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ligar o Kafka CDC à base de dados do sistema que já existia, do sistema A. Através do CDC, então, criámos esse sistema centralizado, onde nós tínhamos os dados de configuração que nós precisávamos, e pusemos então o nosso novo sistema, o sistema B, a ser consumidor desses dados, pensando que também no futuro podemos ter outras aplicações que precisassem do mesmo e que facilmente no futuro essas aplicações poderão ligar então aqui a este sistema de dados. Portanto, este sistema centralizado onde estão os nossos dados de configuração. Portanto, agora vou passar a palavra ao Paulo, que ele vai falar aqui na parte da arquitetura e de como é que implementamos então aqui o Kafka CDC neste caso de uso. Então, que arquitetura é que a gente montou aqui? Então, o tal sistema A esse sistema estava numa base de dados Postgres, ou seja, era aqui que estava a informação que nós queríamos replicar para o tal sistema B, que é outra base de dados Postgres.
E o que nós fizemos aqui foi utilizar aqui o Kafka Connector e o Kafka CDC para transferir esses dados de um lado para o outro. Então, numa primeira fase aqui, tivemos que montar na Database System um plugin. Decidimos optar por um plugin Wall2JSON. Existe mais do que uma opção para fazer isto. Na altura decidimos por este plugin, em que ele vai atuar diretamente no transaction log da base de dados. Ok? E depois mais à frente eu vou explicar porque é que fizemos isto a este nível. Esses eventos vão ser transferidos através do connector para os vários Kafkas do Kafka, através de uma configuração de uma task. Depois a gente vai ver também o que é uma task mais à frente, e utilizámos o Debezium, o CDC Connector para o Postgres para nos facilitar este trabalho. Depois, mais tarde, criámos um consumer, depois da informação já está no Kafka, criámos um consumer para transpor os dados do Kafka para o tal sistema B, e estando os dados depois no Kafka, tudo o que vem a seguir, ou seja uma BigQuery, seja outros sistemas, facilmente podem criar outros consumers e ler a informação que estão nesses tópicos e aproveitar para o que têm que fazer, ou seja, para o seu trabalho. Podes agora avançando. Agora vamos ver um ponto a ponto o que é que se fez aqui nestas várias etapas. Vamos considerar que são várias etapas, na verdade foi. Primeiro olhámos para a base de dados e vimos o que é que era necessário fazer em termos de base de dados para conseguir recolher estas mensagens, estes eventos, e na altura optou-se por usar o tal plugin Wall2JSON. Teve que ser instalado diretamente na base de dados este plugin. Este plugin recolhe a informação do tal CDC, as alterações, os inserts, os updates que é feito às rows das tabelas, e transforma essa informação já num JSON, daí o nome do plugin. Ao utilizar isto ao nível do transaction log, facilita-nos a vida porque tem pouco impacto na atividade da base de dados, ou seja, é menos intrusivo lermos e recolhermos esta informação ao nível do transaction log do que fazer uma query, uma tabela, ou neste caso estamos a falar de 50 tabelas ou 60 tabelas. Era muito mais complicado e íamos atrapalhar, entre aspas, aqui a atividade da base de dados se fizéssemos dessa forma. Por isso tivemos que optar por uma solução que fosse diretamente ao transaction log, que fizesse esse trabalho de recolha e de monitorização das alterações, e então optámos por este plugin e por esta forma de fazer esta recolha. Além de que nos permite, através deste plugin, permite-nos recolher as alterações individualmente e ordenadas, ou seja, mesmo que se faça um update massivo a uma tabela, todas as operações são individuais, ou seja, é row a row, e as operações vêm desordenadas no transaction log, o que nos facilita depois a sua transposição para o Kafka. Podes avançar para o próximo. Agora, o passo seguinte era montar o tal Kafka Connector, ou Connect, com o tal Debezium Connector. A gente optou pelo Debezium Postgres CDC Connector, que faz este trabalho de recolha dos eventos que são gerados por este plugin Wall2JSON e transpõe essa informação para o Kafka. Debezium é uma comunidade open source, é um connector muito usado e facilmente é configurável num ambiente de Kafka Connect.
acho que já disse tudo mais ou menos sobre o que se passava aqui. A configuração deste connector, ele está sempre continuamente a fazer stream à base de dados e a transpor as alterações que acontecem ao nível da base de dados, das tabelas, dos rows para o Kafka. Ou seja, é um processo contínuo. Não, pode ser configurado para ser one shot, é verdade, mas no nosso processo a gente queria uma continuidade no processo e optamos por essa configuração. São uma hipótese. Uma outra coisa que tem que se configurar é a noção de task. O que é uma task? Vou dar aqui fazer aqui um pequeno à parte sobre o que é um connector, o que é uma task, para perceberem como é que isto funciona. Ou seja, um connector é uma lib que facilmente se instala dentro do Kafka Connect. Vocês veem isso como fosse um template. É preciso algo mais para tornar o connector numa instância que está a correr. E é através desse task, da noção de task, ou seja, o task é uma configuração que nós adicionamos ao connector, em que dizemos de onde é que queremos ir buscar a informação, para onde é que a queremos levar, que transformações é que vão acontecer ao longo do caminho, e é a partir daí que nós temos a noção de instância de connector. E estas tasks são guardadas, esta informação, esta configuração é guardada no próprio Kafka, não há nada guardado no Kafka Connect, esta configuração é tudo guardado no Kafka. E depois permite-nos também que estas tasks podem ser paradas, podem ser pausadas no tempo, pode-se fazer o restart destas tarefas, que como a informação está a ser guardada no Kafka, facilmente retomamos o trabalho destas tarefas, destas tasks. Okay? Além de que mais as próprias tasks permite-nos fazer o scale-up do processo, ou seja, podemos configurar mais do que uma task com a mesma configuração e a partir daí conseguimos, através dos mecanismos do Kafka, de Consumer Group e de Consumers, escalar o trabalho e o processo. E é através desta noção de task que nós conseguimos fazer isso. Para fazer esta configuração neste projeto, usámos um user interface, um open source user interface que vocês facilmente com uma pesquisa na internet conseguem lá chegar, para nos configurar estas tarefas, estas tasks no Kafka Connect. Mas não é mais do que uma user interface para usar a tal REST API que eu falei há bocado sobre o Kafka Connect. Tudo funciona através daquela API, daquela REST API, para configurar estas tarefas, estas tasks e estas instâncias de connectors. Aqui temos um exemplo do que é uma configuração de uma task. Bem dizer, isto, o que vocês dizem é o que connector é que quer usar, de onde é que veio, neste caso é uma base de dados, onde é que está a base de dados, qual é que são as tabelas que quero ler da base de dados, de que forma é que eu quero transformar estas tabelas, ou em que tópicos eu quero colocar a informação das tabelas. Ou seja, permite-nos fazer aqui algum roteamento, alguma gestão, alguma massagem destas próprias mensagens, mas uma massagem fina, ou seja, vocês não vão querer fazer aqui muita massagem, é só coisas muito peculiares, pequenas, não querem mexer no JSON, não é esse o objetivo, ok? Aqui é mesmo só mais em termos de pequenos ajustes de como as coisas vão ser transportadas de uma base de dados para o Kafka, ou do Kafka para uma base de dados, ok? É aqui que vocês vão configurar essa informação toda. Se vocês olharem bem para este sample, nós neste projeto já configuramos também toda a informação crítica, já está a ser guardada num sistema, neste caso o Vault, que é um sistema de segredos,
e nada é deixado aqui para o comum utilizador ver, ok? Tudo o que é informação confidencial e que nós não queremos mostrar facilmente se pode esconder da vista das pessoas. Salomé, próximo. Aqui estamos aqui a mostrar o que é que acontece a estas mensagens. Nós, neste projeto, optámos por fazer uma relação direta de 1 para 1 entre uma tabela e um tópico Kafka, ou seja, tudo o que é colocado numa tabela, um insert, um update, até um delete, é criado uma mensagem num tópico no Kafka, ou seja, uma relação de 1 para 1, e depois o que vai acontecer com os consumers é que vamos depois transpor estas mensagens para uma outra base de dados. A gente já vai ver isso mais à frente. Qual é o conteúdo das mensagens? Este Kafka Connector, ou seja, o conteúdo é muito dependente do próprio connector, ok? É o connector que faz esta transposição depois da mensagem, do record, depois para um formato final de JSON. Existem algumas transformações que vocês podem aplicar, como viram anteriormente, para aligerar ou não esta informação que é colocada no Kafka, mas neste exemplo, isto é uma mensagem no Kafka, tem uma key, a key é a primary key da tabela, e depois tem várias estruturas dentro da própria body da mensagem, do corpo da mensagem, em que tem uma estrutura que é o before, que é o estado antes do evento, ou seja, se é um update é o que é que estava antes, o estado do row antes, e o after, o que é que aconteceu depois e como é que é o estado atual. Temos essa informação, temos a informação também, alguma informação sobre metadata, qual é que era a tabela, a base de dados, a hora em que nós fomos obter esta informação, e mais algumas informações de meta-informação. Também temos a informação da operação, se é um create, se é um update, se é um delete, e depois há mais outra informação que por acaso não está aqui, mas inclusive vocês podem ler o próprio esquema da tabela, o próprio DDL pode vir aqui incluído, ok? Não está neste exemplo, mas é possível isso também vir na informação da mensagem. Depois a parte final dos consumers. Neste projeto optou-se por um consumer, um custom consumer, porque na altura em que a gente desenvolveu isso, esta parte, tínhamos um problema com um JDBC5 connector que era disponibilizado pela própria Apache Kafka, em que os eventos de delete não eram apanhados pelo JDBC5 connector, e não os tratava, e nós tivemos que fazer um consumer, custom consumer, para transpor aquelas mensagens que vocês viram para tabelas e para registros de tabelas, e fazer os updates e fazer os inserts e os deletes que são necessários depois no sistema B. Tendo as coisas feitas em termos de Kafka, tendo os dados depois em Kafka, facilmente conseguimos montar outra estrutura, fazer um consumer ou utilizar um connector para ligar a uma BigQuery para despejar lá a informação sobre tudo o que acontece. Ou seja, aqui a parte mais crítica é colocar os dados depois no Kafka, e depois a partir daí abrimos um mundo para a exploração e para tudo o que vem a seguir ser facilmente acessível e poder tratar a informação como for necessário. Okay, depois aqui a parte da monitorização. Portanto, aqui neste caso de uso e na implementação no projeto, nós focámos-nos muito a nível de monitorização, nomeadamente porque também era o primeiro projeto que estávamos a implementar e queríamos garantir que aquilo que implementámos funcionava. E também tivemos aqui um foco a nível de monitorização da base de dados. Portanto,
A nível da base de dados, à medida que nós avançamos com o projeto, detectamos que a nível da base de dados foi introduzida aqui uma nova variável. Ou seja, a nível da base de dados, pelo facto do connector utilizar o transaction log da base de dados, nós detectamos que assim que nós fazíamos esta configuração, os logs da base de dados deixavam de ser descartados automaticamente. Ou seja, a partir do momento em que na base de dados é detectado que existe um conector, isso significa que a base de dados não descarta os logs se não detectar que o connector, portanto, já transmitiu aqueles dados para o Kafka. E então, pelo facto de termos aqui esta variável, nós tivemos que ter aqui algum cuidado na parte da monitorização. E além de monitorizarmos o tamanho disponível para os logs da base de dados, que já é uma monitorização que nós habitualmente fazemos, portanto também tivemos que, implementamos aqui uma nova monitorização que é verificar a nível de base de dados se existe sempre um conector ativo. Aqui também, esta variável também nos permitiu, em futuros casos de uso, logo no início do projeto, terem atenção qual é que é o espaço reservado para os logs da base de dados, porque temos que terem atenção que se existir um problema no conector, podemos logo não estar disponíveis para o resolver e, portanto, temos que ter espaço suficiente para podermos intervir e para que os logs não fiquem completos e que possa levar aqui a um problema a nível da base de dados. Portanto, investimos aqui um bocadinho na monitorização em relação aqui à parte de se o connector estava ativo ou não, e depois toda a outra monitorização que normalmente já é standard nos nossos componentes, portanto, monitorizamos também aqui a parte do Kafka Connect, se estava a funcionar ou não. Na parte do connector e da task, portanto, nós tivemos a ajuda, portanto, existe uma ferramenta que é o Kafka Connect Exporter, em que nós implementamos essa ferramenta no nosso sistema e essa ferramenta permite exportar as métricas do connector e da task para o Prometheus e, portanto, com essas métricas depois no Prometheus nós conseguimos monitorizar aqui também o status da task, porque a task pode ter vários status, nomeadamente podemos pausar aqui a tarefa, podemos pará-la, portanto, também queríamos fazer aqui esta monitorização. Depois, do lado do Kafka, monitorizar aqui o lag do consumer, portanto, aqui se nós detectarmos que temos um lag muito elevado é porque passa-se alguma coisa com o consumer ou as instâncias do consumer não são suficientes para consumir os eventos que estão nos tópicos. Monitorizamos também o consumer, aqui a parte de verificar se ele está a funcionar ou não e se tivermos algum erro de forma a podemos corrigir os erros que eventualmente possam aparecer e no final também aqui foi mais uma garantia, porque lá está, foi a primeira vez que utilizámos aqui o Kafka Connect, fizemos aqui uma monitorização para garantir que nos indicava que, portanto, o que tínhamos na base de dados A era igual ao que estava na base de dados B. Portanto, investimos aqui bastante a nível de monitorização para garantir que o processo, que o fluxo todo funcionava. Depois, continuando aqui...